Sim, assim como diz o vídeo, o título do vídeo, realmente, você não precisa de videoaula, tá? Ó, muita gente começa a aprender uma língua e vai começar logo a assistir um monte de videoaulas e vai ficar muito tempo vendo gramática, vendo coisas sobre a língua, porém nunca vai entrar na língua de fato, entrar para estudar a língua de fato. E isso é um problema. Então vamos conversar sobre isso nesse vídeo, tá? Então a intenção aqui nesse vídeo aqui é justamente ser uma conversa, tá? Sem muita edição, na realidade acho que nem vou colocar edição, mas enfim, só ter uma conversa aqui. E primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Luciano Júnior. Hoje em dia eu falo fluentemente 4 línguas, que são italiano, português, espanhol e inglês. Estudo russo e entendo um pouquinho de francês e alemão, porém pretendo voltar agora em maio, a estudar os dois. E também tenho meu próprio método de aprendizado de línguas, então vou estar aqui. Comenta já aí o que você achar desse vídeo. Já curte também, ou curte no final do vídeo se você gostar. E compartilha com os amigos, porque, claro, aqui você vai aprender de fato como aprender uma língua. Então vamos embora. Ó, a questão sobre assistir videoaula, na realidade, é um tema bem polêmico, né? Eu gosto de falar isso, não assista videoaula, justamente porque é um pouco polêmico. E, e realmente, assistir videoaula é algo que vai te gastar muito tempo e muitas vezes você não vai praticar. Por exemplo, tem muita gente que gasta muito tempo vendo vídeo de gramática, se preocupando em como funciona tal preposição de não sei das quantas, da onde, e tal palavra, tal verbo, para onde vai, enfim. Porém, essa pessoa nunca realmente tentou praticar isso, tá certo? Então, a primeira coisa que você deve fazer, anota aí, é justamente escutar, consumir a língua. Então, você deve principalmente consumir a língua, de fato, assim, consumir a língua é o principal, tá? E após consumir ela, você vai se acostumando com a língua em si, você precisa justamente falar ela, praticar. Você precisa praticar. A língua, e é justamente como eu estudo uma língua, tá? Ela é como um esporte que você começa a praticar, por exemplo, um futebol, um basquete, ou futebol americano, vôlei, enfim. Ela é como um esporte que você tem que observar, e aí no caso a observação seria parte da escuta, né? E você tem que praticar. E a prática na língua seria a fala, justamente. E tem aí uma cereja do bolo que a gente conta depois. Mas, e claro, você precisa de métodos, enfim. Mas a questão é, se você ficar preso a videoaulas, somente a videoaulas, você vai ficar preso a um mundo onde você somente se alimenta de falso aprendizado, onde você sabe muito da teoria, e aí você vai virar para sempre aquela pessoa que sempre diz: Ah, você fala inglês? Ah, não, eu entendo, mas eu não falo. Por exemplo, chega um gringo e lhe pergunta: Oh, hey, how's it going? Do you speak English? Aí tu vai falar: I understand, but I can't speak. Tu sabe, tipo, não vai. Você vai ser para sempre essa pessoa em qualquer língua que você aprender. Se você continuar somente focando em gramática, tá ligado? Então, se você continuar somente assistindo videoaula. Então, aqui o que eu falo não é não assistir videoaula. Não é isso. Assistam videoaulas. Mas assistam o que é necessário para consertar. Tem um livro uma vez que eu li sobre aprendendo como Einstein. E nele falava sobre o Einstein, ele não focava em vários assuntos ao mesmo tempo. Tipo, focava em, por exemplo, o Einstein não pegava um livro e tentava aprender tudo que tinha nele. Mas sim, na realidade, ele via no exercício prático o que ele precisava e qual era o conhecimento que ele precisava, e aí sim ele ia buscar conhecimento nos livros, tá? Então, o que é que eu falo? Não vai assistir videoaula de gramática agora, tá? Se você está iniciando numa língua, seja italiano, seja russo, seja chinês, vai primeiramente escutar a língua, imergir na língua, vai tentar conhecer o que é a língua, como é que ela funciona, escutando ela e tentando praticar. E depois, aí sim, quando você já estiver se comunicando direitinho, já conseguir formar algumas frases, você vai justamente começar a pesquisar o que justamente você está errando. Porque você vai saber, você vai conhecer o que você está errando, tá? Porque se você não erra,
você não vai ter o que consertar. Então não adianta de assistir videoaula, enfim, inclusive, caramba, boa frase, hein? Vou botar na minha bio. Mas, ó, enfim, não vai ter. Você precisa disso, você precisa desses erros. Então, para você poder assistir videoaulas de gramática, por isso que eu falo muito e bato muito na tecla que para aprender uma língua de fato, você não precisa de gramática. Tanto é que eu não estudo muita gramática nas línguas que eu conheço. Na realidade, nunca estudei, fui gramática em espanhol, até porque é muito parecido com o português. Nunca estudei gramática em italiano e em inglês também, muito menos. Estudei muito básico e fui corrigindo justamente com os erros que eu cometia. Então foi isso que eu fiz, isso que funciona para muitos poliglotas que eu conheço, isso que funciona para muitos falantes de inglês, né, brasileiros que falam inglês que eu conheço também, alunos meus também, enfim, e vai funcionar para você, tá certo? Então, foca na prática, foca em se expor ao idioma e a praticar. Por exemplo, então, mas se eu não vou assistir videoaula, o que é que eu vou consumir? Porque quem tem que consumir a língua, né? Não dá para aprender uma língua sem consumir ela. Então, por isso que eu também bato na tecla de videoaula, porque videoaula muitas vezes não é algo tão proveitoso, tão prazeroso. Mas para você aprender uma língua, você não precisa deixar de ter prazer de ver algo. Você pode simplesmente assistir uma série que você gosta e pegar algumas frases, algumas sentenças importantes de lá e simplesmente começar a repetir e falar ou colocar em flashcards. Enfim, tudo isso você pode praticar somente assistindo coisas que você gosta. Por exemplo, se você gosta de assistir vídeos de viagem, se você tem vontade de viajar, se você está aprendendo essa língua, por exemplo, está aprendendo turco para ir na Turquia, não sei, você vai começar a assistir vídeos de viajantes turcos falando em turco. Entendeu? É muito simples, assim, chega a ser muito óbvio. Então, você sempre vai pesquisar na língua que você está aprendendo. Isso é bem normal, tá? Então, ao invés de assistir videoaula, muito mais produtivo é você pegar, você sentar na sua cadeira, no seu sofá, enfim, botar na televisão ou no computador ou no celular um vídeo de algum conteúdo que você goste de assistir, sei lá, se você é fã de futebol, basquete, vai assistir entrevista de jogadores ou sei lá, um jogo totalmente em inglês ou em espanhol, italiano, enfim, na língua que você está aprendendo. Isso é muito legal, tá? Porque ajuda muito, ajuda até nas expressões e começa a pegar essas expressões e colocar no teu dia a dia. Tá? Começa a falar elas, mesmo com gente que não entende mesmo. O povo vai achar que tu tá se mostrando às vezes, mas relaxa, relaxa. Então, fica com essa dica aí. E claro, se você gostou dessa dica, dessas dicas aqui, que eu acho que foi um vídeo bem produtivo, a intenção é justamente fazer essas conversas mais que dá para você escutar, enfim, fazendo outra coisa, sem muita imagem aqui. A minha ideia é justamente fazer vídeos mais assim, mas eu também vou fazer uns vídeos mais produtivos, mais produzidos, né? Com mais edição, com as edições, com alguns mapas mentais. Mas aí, diz aí a tua opinião sobre o vídeo, tá? Também, sobre o formato do vídeo. Estamos começando agora aqui no formato mais longo. E vamos embora, vamos para cima, porque tem muito mais vindo aí, muito mais conteúdo. Então, pratica isso aí, me manda nas minhas redes sociais, enfim, fala comigo também, tira dúvida, manda aqui a dúvida que tiver, ou até mesmo recomendação para próximos vídeos, tá? Então, deixa o like aí, compartilha com os amigos, tá? E pratica, vai-te embora, vai praticar, vai procurar gente, vai praticar junto, pratica com ChatGPT, DeepSeek, enfim, vai procurar inteligência artificial também, entendeu? Então, vai praticar, vai consumir conteúdo na língua que tu tá aprendendo, acabou. Não dou muito tempo não pra tu tá aí fluente falando tua língua não, beleza? Valeu! Let's show up!